Olá pessoal, tudo bem? De novo aqui no nosso projeto o Planeta Brasil Sustentável, recebendo hoje, tendo o privilégio de receber hoje, o Wilson Bleilipski, diretor financeiro do BRDE, que é um dos bancos, uma das organizações de fomento mais importantes, não só do Paraná, mas do Brasil, né, Wilson? Então, Wilson, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado te pela receber oportunidade. aqui é uma grande honra. Obrigado pela oportunidade de a gente poder passar um pouco dos alinhamentos, né, das nossas estratégias, daquilo que nós estamos fazendo lá dentro do BRDE. Legal. Eu quero também, por extensão, agradecer a minha colega Ronise Vilela, que está aqui no estúdio acompanhando a entrevista. Foi por meio dela que o Wilson chegou até nós. Obrigado, Rô, pela tua gentileza, tua amizade e companheirismo de sempre, tá bom? Vamos lá? Wilson, como de costume, a gente vai fazer uma pequena biografia sua, porque é pequena, né? Você tem muita história, muita trajetória na vida pública, na vida privada também, mas eu queria só apresentar o nosso convidado hoje. O Wilson foi presidente do BRDE durante 19 meses. Ele também tinha sido diretor de operações do banco, né? Antes foi secretário do Desenvolvimento Urbano do Paraná, superintendente do Paraná Cidade e conselheiro da Fomento Paraná. O Wilson Bleilipski é formado em Direito pela PUC Paraná e pós-graduado em Direito Contemporâneo pelo IBEG, Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. Wilson, vamos lá então? Estamos aí, estamos à disposição. Wilson, o nosso projeto Planeta Brasil Sustentável objetiva divulgar iniciativas ligadas à Agenda 2030 e aos 17 ODS. A gente sempre entendeu que tem que haver esse diálogo entre o setor público e privado. E o banco, muitas vezes, foi sempre interpretado como organização de fomento. O BRDE é muito mais do que isso. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, para que as pessoas entendam o quanto muitas organizações públicas têm um papel muito mais relevante do que a gente imagina. E esse compromisso com essa temática tão relevante que é a Agenda 2030, né? Wilson, então eu queria começar te perguntando o seguinte. Fale um pouquinho sobre as ações que o banco desenvolve nesse campo. Por exemplo, um dos valores que o BRDE tem é o desenvolvimento sustentável regional. Como é que funciona, Wilson, esse compromisso do banco na prática? Veja, na verdade, nós somos um banco público, um banco de 62 anos de história, criado por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e nós temos que ter esse alinhamento com os nossos acionistas, que são os governadores do estado dos três estados. Através dessa posição, desse alinhamento, essa direção que foi dada para nós, é que nós começamos a tomar algumas iniciativas, fazer um planejamento estratégico bem adequado para que o banco pudesse ser voltado a ser um banco verde. O banco já, nesses 62 anos de história, faz muito pelo agro, faz muito pela indústria, faz muito pelo comércio, e nós tínhamos que ter um objetivo maior, um propósito, e o propósito é esse da sustentabilidade. Então nós estamos trabalhando essa matriz, nós queremos transformar efetivamente o BRDE num banco verde, e esses alinhamentos. Agora, de uma forma um pouco diferente, nós não fechamos porta daquele que não traz requisitos daqueles que são alinhados a nós. Mas na medida que a gente estimula, através de uma precificação diferenciada, de uma esteira diferenciada, a gente vê que os nossos clientes se voltam a querer ter esses benefícios e aí trabalhar também junto conosco a questão da sustentabilidade. Wilson, 80% das linhas de crédito do banco são alinhadas a um dos ODS, são 17 ODS. Isso é uma das exigências do Banco Verde. Como é que funciona isso e o que é o Banco Verde exatamente? Na verdade, o Banco Verde é isso, né? Ter o alinhamento com essa discussão das ODS, a questão da sustentabilidade. O Paraná é um dos estados mais sustentáveis, né, do Brasil. Então, esse é o alinhamento, é uma estratégia. Na verdade, a gente envelopa os nossos produtos direcionados a esse propósito, né? E a gente vê que com isso, além de ter um reconhecimento nacional, nós temos um reconhecimento internacional. E nos abriu inúmeras portas. Portas da capacidade que nós, né, desenvolvemos agora, ao longo dos últimos 3 anos, de poder captar recursos internacionais. E isso muito voltado a essa nova forma de se posicionar no mercado, né? As ODS, nós temos aderência, 80% do nosso contrato tem aderência pelo menos a uma das ODS, e nós fazemos todo um trabalho de identificação, né? Então, a cada contrato, a gente quer saber qual é a direção, o que está sendo cumprido. Faz um mapeamento. Um mapeamento. Essa radiografia é que nos posiciona para ser um banco verde. Bom para a empresa, né, Wilson? Quem hoje não tem esse selo tem muito mais dificuldade de se colocar no mercado internacional. Você acabou de falar isso também, né? Sem dúvida. Eu acho que, veja, essa é uma disposição que nós,
como cidadãos, nós temos que ter, né? Ter esse alinhamento com a sustentabilidade, ter a preocupação com a biodiversidade, fazer o nosso trabalho. E eu acho que o banco vem nesse alinhamento. É como eu falei, não se fecha portas, mas se abre, né, horizontes mais, diria, melhores, para que eles possam ter esse tipo de alinhamento e ter essa pauta, né, o desenvolvimento dessa pauta junto conosco. E não só o agro, né, Wilson? Porque ao contrário do que o pessoal pensa, o Paraná é muito forte em outras áreas também, TI, tecnologia, enfim, outros campos. Então, ao contrário do que se pensa, o agro não é só a área no qual o banco investe também, e não é só essa área que ganha com esse tipo de selo de sustentabilidade, né? O banco, ao longo do tempo, teve esse DNA de apoiar mais o agro, né? 65% da nossa carteira está vocacionada a ela. Mas hoje, nesses últimos 60%. 60% hoje. Mas nesses últimos 4 anos, nós conseguimos fazer uma diversificação. E como que fizemos isso? Com diálogo com a sociedade. A gente procura a sociedade organizada tem esse tipo de diálogo. E aí nós fomos para outros, né, vamos dizer, outras verticais. Nós estamos trabalhando hoje muito forte a questão da inovação, estamos trabalhando o agro, estamos trabalhando as energias renováveis. Aqui no Paraná, em 4 anos, foram 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos em energias renováveis. Do banco inteiro, quase mais de 3,5 bilhões de reais. Só nessa área, fora as outras. Só nessa área, fora os outros. O banco até há 5, 6 anos atrás tinha uma dependência quase que exclusivas dos recursos que vinham do BNDES. 95,9% dos recursos eram BNDES. Nós achamos que isso era uma preocupação, até porque muda-se política do BNDES, nós teríamos um prejuízo. E nós precisávamos ter a possibilidade de maior entrega de crédito. Era isso o nosso compromisso, foi isso que o governador nos estabeleceu. Então, nós saímos com essa possibilidade de captar os recursos dos fundos nacionais e dos internacionais. O banco sai de uma média de 2,3 bilhões de reais contratados até 2019 e nós já alcançamos, nesses últimos 3 anos, mais de 4 bilhões de contratos. Esse ano, provavelmente, vamos passar de 4,5 bilhões de reais de novos contratos. Que é um recorde histórico. É um recorde histórico, um recorde de operação. E só se vê nesse viés, nós estamos dobrando o banco. 2,3 para 4,5 é quase que dobrar o banco, né? E com esses apelos, com esses propósitos, com esses valores adicionais. Né? Nós não vendemos exclusivamente crédito, nós vendemos desenvolvimento, né, econômico, desenvolvimento social. Então, tudo isso precisa ser muito discutido, muito refletido nessas análises que nós fazemos dos nossos clientes. Wilson, eu queria saber quais áreas são as mais beneficiadas pelas ações do banco. Você falou tecnologia, agro e tal. Quais os setores que mais têm sido beneficiados? Dá para a gente falar a quantificação de número de investimento? Você falou alguns números agora, mas na área de energia renovável. Eu diria que essa Dá para falar globalmente claro. isso ou não, Wilson? Veja, eu acho que a divisão hoje está muito igualitária, né? Nós estamos trabalhando nesses últimos anos de forma a gente poder atender a todos. O agro, claro, com essa posição e essa parceria histórica que nós temos com as cooperativas de crédito, com as cooperativas de produção, leva um pouco mais de recursos. Mas nós conseguimos dividir e criar uma carteira nova, que é de apoiar os municípios com financiamento. Na questão de inovação, nós estamos muito fortes, né? Na questão também de diminuir um pouco a régua. Geralmente, nós tínhamos operações mais estruturadas, operações que, vamos dizer, de grande porte, a gente diminuiu o ticket para poder atender a média, a micro, pequena empresa, né? Expandir mais. Expandir, ter diálogo. Então, sai de 31 mil clientes para 39 mil clientes nessa evolução. Sai de 2,3 para 4,5 bilhões contratados. Passamos ontem 20 bilhões de ativos. Nós tínhamos, quando entramos, 15 bilhões. Uma carteira que sobe de 13 para 16 bilhões, vai chegar a 17 bilhões até o final do ano. Então, na verdade, é essa extensão. Era isso que nós precisávamos fazer, um planejamento estratégico, envelopar efetivamente as nossas ações para dar essa direção, para dar esse propósito e ter esse diálogo que nós temos permanentemente com a sociedade. O Wilson, e aí o detalhe importante é o seguinte, você falou do Sebrae, enfim, das parcerias estratégicas com pequeno e médio, não é só o grande, né? O Sebrae está muito focado no desenvolvimento dos pequenos empresários, que é quem gera emprego. A maioria dos empregos, né, Wilson, são gerados pelo setor, pelos pequenos e médios empresários, né? Veja, nós no tempo da pandemia, né, nós tivemos uma ação junto com a Fomento Paraná. O BRDE, talvez, olhando ele com toda essa posição que ele tem histórica, atender um crédito de R$1.000 até R$5.000 é quase que inatingível. Nós fizemos o segundo piso com a Fomento Paraná, conseguimos colocar recursos lá. Nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae. As estratégias são montadas lá, né? Nós estamos sempre nesse diálogo lá com o Tioqueta, e não só aqui no Paraná, mas também em Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul, nesse alinhamento.
E na questão de inovação, nós tivemos um marco histórico também, porque nós usamos do novo marco regulatório das startups para a gente poder contratar para o BRDE, como instituição pública, as ideias que nós lançamos, né, a necessidade que nós tínhamos de novas ideias. Isso é um marco histórico, porque eu acho que talvez a primeira instituição pública utilizou da lei, né, desse novo marco regulatório. E sucesso total, né, esse apoio, até porque o BRDE Labs que nós fazemos, nós temos uma condição um pouco especial. O que nós fazemos? Nós vamos atrás dos nossos clientes, das empresas que são âncoras, elas trazem a sua necessidade e nós abrimos o edital para ter as startups. Então, o que acontece ao final? A partir dessa demanda que vocês montam... Ao final, quase todas elas são contratadas, né? Porque a demanda é necessária, né? E a resolução do problema está sendo ali evidenciada. O BRDE apoiou uma iniciativa bacana chamada Governo 5.0, em parceria com os municípios, enfim, Casa Civil, Governo do Estado, Fomento Paraná, Investe Paraná, ou seja, um dos grandes players na discussão sobre esse projeto, que na verdade tem a ver tudo com inovação, né, Wilson, cidadania, e a ver também com governança. E sobre isso, Wilson, eu queria que você falasse um pouquinho também, vou fugir um pouquinho até do roteiro, governança. Esse é um item que eu sei que é muito caro para você, pela tua experiência na área pública e tal. É um item também preocupante, né, para o BRDE. Como é que os prefeitos, os gestores podem fazer para ter uma governança mais eficiente, enfim, contas equilibradas e poder oferecer o melhor para a população? Eu acho que assim, a gente é parceiro de todos os bons parceiros, né? A Associação dos Municípios aqui do Paraná, as outras, a FAMURS, enfim, lá no Rio Grande do Sul, a FECAM, que é aqui do Santa Catarina, enfim, todas elas estão parceiras nossas. O que nós queremos agora fazer é qualificar os gestores, né, a sua equipe, no sentido de se apropriar desses recursos de uma direção que traga resultados. Não é fazer o financiamento por fazer o financiamento. A gente tem que saber qual é o tamanho da transformação que esse financiamento vai fazer. Dentro de um projeto estratégico. Dentro do projeto estratégico. Então, a gente sempre fala que não só para os municípios, mas todos os nossos clientes. Nós temos uma discussão muito transparente, muito aberta e, eu diria, até um pouco demorada, às vezes, no sentido da gente entender efetivamente quais são os resultados que aquele projeto que está apresentado para nós vai se expressar na sociedade. Né? Nós não queremos financiar, repito de novo, não queremos financiar por financiar, nós queremos financiar com propósito e com transformação. Resultados concretos. Eu acho que essa é a função de um banco de desenvolvimento, um banco público. Né? Nós temos que ter direções. Então, esse diálogo permanente com o Estado, de a gente poder participar de coisas que o BRDE talvez nunca tenha feito, aliás, nunca fez, como a estruturação de PPPs. Né? Nós fizemos agora os pátios veiculares aqui do Detran. Privadas. Nós estamos agora financiando aqui o Saúde Pinhais, que é um hospital em Pinhais, a iluminação elétrica, ou a renovação desse parque lá no Rio Grande do Sul, o Fundo Garantidor em Santa Catarina. Então, é um novo olhar. Né? E esse olhar de governança é que nós trazemos para dentro do banco, é esse olhar que nós temos também nesse diálogo com os nossos clientes. Você sempre teve, né, Wilson, essa tua a associação do público e do privado, e sobre isso queria que você falasse um pouquinho, porque muita gente às vezes sataniza o setor privado, né? Não dá para misturar, não dá para ter parceria com o setor público, é o contrário, né, Wilson? Sim. O privado pode agregar muito valor e qualidade à administração pública, né? E o banco tem sido parceiro desse projeto também, nesse processo de qualificação do setor público, né, Wilson? Eu acho que assim, o pessoal tem que ganhar dinheiro. Sim. O pessoal tem que transformar. É dessa forma que a gente melhora a vida de todos. E isso não pode ter vergonha. Né? A gente não pode ter vergonha disso. Então, eu acho que essa razão de a gente conhecer um pouco esse lado do público e também trazer essa nova dinâmica do privado, tentar fazer essa ligação, é que isso que está trazendo os bons resultados para nós. Nós poderíamos ter uma dedicação muito voltada só para a iniciativa privada. Criamos uma carteira para os municípios. Mas mais do que isso, né, vendo quanto nós podemos participar, como eu falei agora, na estruturação do PPP, financiando o município, financiando o parceiro privado, e isso traz a transformação lá no final. Né? A gente vê que o resultado é um resultado muito adequado no planejamento que a gente estabeleceu. Geração de emprego e renda. Sem dúvida. Em resumo, é isso. Né? Mas mais do que isso, eu acho, a transformação social. À medida que as pessoas têm renda, né, eu sempre falo lá no banco, atrás de um CNPJ tem um sonho de alguém, né, e esse sonho transforma e realiza sonhos de outras pessoas. Às vezes, um empréstimo nosso para uma cooperativa, nós estamos falando de quantos cooperados, para uma indústria, quantos empregados. Então, acho que essa é a forma de
desse diálogo aí que nós estamos tendo com a sociedade, no sentido de fazer transformações. Wilson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a coalizão Life de negócios e biodiversidade. O banco faz parte dessa coalizão, que eu sei que tem um escopo nessa mesma linha do desenvolvimento sustentável. Fala um pouquinho desse projeto, dessa imersão do banco na coalizão. Veja, esse alinhamento de ser verde, né? A gente quer ter certificados, a gente quer ter certificação, a gente quer entender que efetivamente o que nós estamos fazendo, né, tem o alcance que nós estamos esperando. Então, nós fomos procurados pela Life, pelo Instituto Life. Foi feita uma coalizão agora de 6 empresas agora nesse início. Nós estamos fazendo um trabalho agora de prospecção para aumentar esse escopo. Foi assinado lá na COP15, lá no Canadá, né, essa nossa coalizão. Pelo governador. Pelo governador. E nós estamos trabalhando essa questão hoje de aplicar a metodologia Life e poder não ter só o diagnóstico, mas ter indicativos de onde a gente tem que melhorar para a gente procurar parâmetros, né, aqueles princípios que foram estabelecidos por nós, que nós possamos alcançá-los todos. Wilson, eu entrevistei aqui o diretor do Grupo Potencial, o Dudu Ramechint, que você conhece, que ele instalou uma fábrica maravilhosa lá na Lapa de biodiversidade, da tua cidade, a Lapa. Hein? Wilson, a questão de energias renováveis é um ponto crucial. Você acabou de falar dos investimentos do BRDE. Por que é tão importante pensar isso, Wilson? O banco apoiando esse tipo de ação, que na verdade é proteção do meio ambiente, né? Por que é tão importante apoiar esse tipo de iniciativa? Eu acho que essa importância, a importância que a sociedade nos dá e nos exige, né, nesse momento. Nós temos que ter um processo de transformação, nós temos que trabalhar, né? A gente vê o exemplo mundial que aquilo que foi feito no passado não deu certo. Sim. E o Paraná, e o sul do Brasil, e o Brasil, ele se vocaciona, ele tem um grande potencial, né? Então, o que nós temos que fazer? Apoiar com crédito. E esse número está sendo crescente. É uma coisa assim absurda o tamanho e a demanda que nós temos por novos empreendimentos. Nós vamos trabalhar agora a questão do etanol do milho também. Então, eu ia te perguntar sobre o que vocês estavam investindo. Qual é a ideia? O que vocês vão fazer? Uma linha de crédito nova? Sim. Qual vai ser a linha de atuação? Nós estamos trabalhando com várias possibilidades. Nesse momento, nós estamos dialogando com a FIEP, né, entendendo qual é esse mapa, entendendo qual é essa posição. Aqui no Paraná, nós temos um consumo, né, de milho, de soja, enfim, bem por conta da proteína animal, né? Então, a gente tem que entender um pouco essa lógica. Feito isso, nós vamos criar alguma linha com algum tipo de incentivo. Entendi. É essa a direção que nós vamos dar. Né? Mas ser partícipe. O BRDE não pode ser um banco que precisa ser demandado. Ele tem que procurar criar essa demanda. Proativo. Por isso, FIEP, por isso o governo do Estado, por isso participar, né, nesse diálogo, associações comerciais, enfim, com a sociedade organizada. Né? Agora, você falou da questão social, vamos falar da questão da equidade social, Wilson. Tem o BRDE Equidade. Explica um pouquinho também dessa preocupação que está sempre permeando todas as ações do banco, que é a questão da equidade. Como é que funciona isso? Eu sei que está tudo imiscuído nesse ambiente que você falou, mas como é que funciona isso na prática, Wilson? Eu não gosto muito de falar dessas siglas mais americanas, mas isso é uma pauta ESG, né? Sim. É uma pauta que nós precisamos melhorar a governabilidade, a governança, melhorar esse diálogo, essa equidade, né? Ter boas políticas e trabalhar a questão da sustentabilidade. Então, nós, dentro dessas verticais, a gente vem trabalhando, né? Criamos recentemente um fundo verde, um fundo da equidade, e nós apoiamos com recursos não reembolsáveis algumas iniciativas que a sociedade cria. A fundo perdido. A fundo perdido. Então, nós abrimos editais. Nesse momento, nós estamos criando lá com a SET, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e também com a Fundação Araucária, um grande edital, para a gente valorizar as universidades estaduais, que nós possamos fazer investimentos em laboratório e que esse investimento seja direcionado à questão da sustentabilidade. Né? Então, é mais um apoio, claro que é uma parcela talvez pequena de tudo que se necessita de recursos, mas é um posicionamento novo que o BRDE está se colocando na sociedade. Eu acho que a cada momento a gente tem que inovar, né? Tem que ser contemporâneo àquilo que se faz o diálogo. O BRDE, nesses 62 anos de história, teve uma grande participação, né? Tem um sucesso na sua trajetória. Só que, efetivamente, nós temos que estar com esse diálogo e trabalhando, né, essa questão com a sociedade. Então, vamos dizer, o planejamento é o resultado efetivo
desse diálogo, né? E a partir disso a gente começa a estabelecer diretrizes, ações, que eu acho que está dando muito certo. Essa linha de investimento na universidade é uma coisa, um modelo que já se adota nos Estados Unidos, por exemplo, a Europa, com muito sucesso, né? O setor privado investindo fortemente na educação. É o que vocês estão fazendo, né, Wilson, agora? Nós estamos querendo agora... Pioneiro, inclusive. Nós apuramos e tivemos um benefício tributário, que é do juros sobre capital próprio. Nós queremos apropriar esses recursos dentro do banco e nessa extensão do benefício tributário a gente poder subsidiar juro. Quem sabe para a inovação, que é uma direção muito forte aqui no Paraná, nós possamos vender recursos com um juro zero. Entendi. Então, eu acho que esse é o aprimoramento. É a gente entender efetivamente o que acontece, Entendi. né? Num jargão assim, muito simples, né? Saber onde o sapato aperta, né? E você sabendo onde está apertando, onde está doendo, né? Onde está necessitando, é que a gente nos direciona a dar uma entrega, a dar um resultado. Isso vale para pesquisa também, né, Wilson? Sim, Pesquisa avançada. A gente sabe que as universidades estaduais e as federais são modelo, paradigma de pesquisa. Então, acho que vai ajudar nesse aspecto também. Nessa questão de inovação, um dos requisitos que nós queremos é que haja participação de mestres, doutores das universidades estaduais, né, dentro desse desenvolvimento de um projeto que vai ser financiado como uma linha de inovação, né. Recentemente nós assinamos aí uma boa linha de crédito junto à FINEP, R$1 bilhão que foi destinados aqui ao Sul. Nós somos o maior repassador do Brasil, embora só atuando nos 3 estados aqui do Sul, das linhas de inovação no Brasil. 43% dos recursos do FINEP ficam aqui no Sul do Brasil. Fica no Sul. No Interessante. Sul. Ô, Wilson, queria que você falasse sobre uma outra ação do banco, que é a questão do BRD resíduos, reciclagem. Essa ponta da linha, muitas vezes o pessoal não entende, no ciclo, né, no produtivo, que acaba sendo importante investir nesse campo também. Vocês tiveram essa percepção, então eu queria que você falasse também sobre esse campo, que é o outro lado, né? Produção, geração de emprego e renda, ok, mas e depois? O que você faz com o material que está lá? Como é que funciona essa ação do banco nesse aspecto? Ela surge tudo de uma coisa chamada produtos e consumo sustentável, né? Produtos e serviços sustentáveis, que é um pouco do alinhamento da ODS 12, né? Bem em cima disso. Então, a gente tem que trabalhar a cadeia inteira. Claro que o nosso papel é o papel do financiamento. Mas uma vez você abrindo a possibilidade de ter esse financiamento, a gente vê que na prática as coisas começam a se organizar, né? Nós já temos várias plantas aí que trabalham essa questão de reciclagem e que nós estamos financiando, nós estamos apoiando com esse crédito. Empresas? Empresas. Inclui cooperativas também? As cooperativas não conseguem alcançar ainda, não, porque a organização dessas cooperativas ainda é um pouco precária, né? O que nós fazemos é que haja a participação das cooperativas através, vamos dizer, desse primeiro negócio financiado, né, que eles possam participar disso. Então, a gente vem trabalhando essa pauta de uma forma assim, muito forte, mas eu acho que o papel de um banco de desenvolvimento ele é mais como um fator de indução do que ser restritivo, né? Então, na medida que eu crio produtos, que eu tenho esse diálogo, que eu crio uma precificação diferenciada, que tem um benefício, eu não digo não a ninguém, mas eu crio uma forma de convencimento, de indução à sociedade, porque ela venha e mude um pouco o seu mude o seu comportamento, né? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade como gestores e como cidadão. Essa linha de pensamento tem sido muito alinhada com o que o governador do estado pensa, né, Wilson? Quando o governador assumiu, ele já tinha em mente essa integração público-privado, desenvolvimento sustentável, o Paraná é um dos estados mais sustentáveis do Brasil, e a preocupação com o meio ambiente também, né? Isso que é uma questão crucial. Isso, o que o banco está preparando aí de novidade para esse ano ainda? Tem alguma coisa nova que dá para a gente anunciar? Vou fazer um spoiler aqui já, hein, Wilson? Eu acho que essas linhas de inovação, quem sabe elas subsidiadas, isso nós devemos fazer. Nós estamos no alinhamento final, é uma demanda do governador. Nós queremos trabalhar e aplicar o Fundo Verde, né, o Fundo de Equidade, que é isso que eu falei agora com as universidades. Nós queremos ampliar a possibilidade de crédito. Isso sai esse ano ainda? Sai esse ano. Sai agora. Amanhã nós votamos, provavelmente semana que vem nós já estamos com todo o processo, festejando aí esse início desse novo processo, né? Mas o que nós queremos é continuar com esse diálogo. Então, nós estamos preparando até o final do ano uma imersão, né, correr aí o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu falo mais do Paraná porque sou um diretor indicado aqui pelo governador do estado do Paraná, então eu sou um representante do estado do Paraná dentro dessa nossa governança. Então, a gente fala muito, tá?
vamos amassar barro, né? Vamos correr aí o Paraná, entender as dinâmicas. Eu tive recentemente lá na CIL, na Associação Comercial de Londrina, e um dos passos, junto com a sociedade rural, quem sabe, é transformar aquele espaço deles, que eles já estão fazendo, para essas linhas de inovação voltadas ao agro. E nós queremos ser partícipes lá, queremos estar lá com as nossas, não só com as nossas linhas de crédito, mas trabalhando a governança. Mais uma ação voltada ao agro, né? Mais voltada ao agro, enfim, à inovação. Isso não é diferente da FIEP, que nós estamos em conversas permanentes, assim também com o SEBRAE. Enfim, a gente tem que sair do nosso espaço. Eu sempre falo que ali fazer política pública é muito bom, né? Porque é um espaço excepcional, né? Então fica fácil. O que tem que fazer é amassar barro, é conversar com as pessoas, dialogar, receber a crítica e se adequar a essa nova realidade. Então, eu acho que hoje o BRDE é mais participativo. Ele está junto na sociedade, está nesse diálogo e, com isso, claro, nós temos ganhos também, né? Ganhos institucionais, de reforço. De branding, de uma série de coisas positivas para o Estado. De importância, né, mesmo. Né? A gente resgata a importância para que foi criado o BRDE há 62 anos de Estado, atrás, que era tirar os investimentos daquele eixo Rio-São Paulo e trazer para o sul do Brasil. E mudou a configuração, né, do Banco Wilson. A gente lembra que o setor automobilístico tinha talvez um pouco mais de destaque em outros momentos. Hoje não, hoje você pega um setor muito mais amplo, né? Setores muito mais amplos, não é só automobilismo, enfim, até porque isso vem no conceito da década de 50, mas hoje é muito mais vasto o leque de atuação do banco do que foi no passado, né, Wilson? Se você pegar lá os 39 mil clientes nossos, vai ver que é uma diversidade de coisas, né? Da onde a gente está apoiando. A gente, claro, se direciona aí ao agro, vamos dizer, por todo esse DNA que nós temos, mas nós não deixamos de atender. E a encomenda maior do nosso governador foi o seguinte: Wilson, diminui o ticket e atenda o maior número de pessoas, capilaridade na entrega. Expandir, abrir. É isso aí. É isso. Bom, a gente vai ter que encerrar, porque o programa só tem meia hora, daria para ficar 2 horas falando com você aqui. Obrigado, Wilson. Obrigado te agradecer pela presença. É uma honra te receber. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Está indo muito bem. A gente fica contente e feliz porque é um banco público, que se diga, fazendo um trabalho de inclusão social, desenvolvimento sustentável. É isso. Obrigado, Wilson, pela presença. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado, um abraço. Pessoal, até a próxima semana. Obrigado.